O Flamengo ontem emitiu um comunicado oficial contra uma empresa, a Outsider Turismo LTDA, a famosa Outsider Tours, que alguns torcedores infelizmente passaram um perrengue aí por conta de viagem para ver final de Libertadores. Na ocasião prometeram algo e acabaram não cumprindo, enfim, vários foram para a justiça inclusive. E o Clube de Regatas do Flamengo informou que não tem relações comerciais com a sociedade empresária Outsider Tours, a Outsider Turismo LTDA, e não autorizou o uso de marcas e símbolos do clube na divulgação de pacotes de viagem com destino a locais de jogos do Flamengo e eventos pré-jogo organizados pela Outsider. Nesse sentido, o Flamengo reprova as ações da Outsider e comunica que estão sendo adotadas as medidas necessárias para interromper o mais breve possível o uso indevido das nossas marcas, inclusive com a reparação de perdas e danos causados ao clube. Perfeito. Palmas ao Flamengo. É o rodo passando. É o rodo passando. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? O rodo está passando. Uma limpeza está acontecendo. Dito isso, vamos falar de Lohan, porque eu acabei não mencionando no último vídeo. Peço desculpa, o Lohan não vem treinando com o elenco principal. Já avisei para vocês que ele não está nos planos do técnico Felipe Luiz. Está treinando sub-20 e até ontem à noite, estou soltando esse vídeo aqui quinta-feira de manhã, estou gravando esse vídeo quarta-feira à noite, estou avisando para vocês, até a gravação desse vídeo aqui, o Lohan não estava relacionado, não estava convocado para aparecer ao CT, se apresentar ao CT nessa quarta-feira. Não teve concentração de dormir no CT, tá? Jogadores treinaram no CT, liberados, dormiram com suas respectivas famílias e vão se reapresentar ao técnico Felipe Luiz nessa quinta-feira. E o Lohan não está convocado. Inclusive, respeito o jornal o Globo ao dizer que o CSKA desistiu do Lohan, mas não desistiu. Inclusive teve reunião ontem, no caso quarta-feira, para tratar do assunto. O Flamengo fez uma contraproposta a eles em relação à forma de pagamento. O Flamengo quer vender o Lohan, mas tem que ser dentro da forma de pagamento que o Flamengo deseja. Já está, entre aspas, aceitando um valor de 8 milhões de euros, poderia até exigir mais, mas o Flamengo quer o dinheiro à vista. Um que já saiu é o Carlinhos, assinou o contrato ontem. E eu vou agora contar bastidores. Por pouco o negócio não melou. O Carlinhos não queria ir para o Vitória, não queria assinar. Não o Carlinhos, para ser bem mais honesto. O empresário do Carlinhos não estava chegando a um acordo com o Vitória. Flamengo e Vitória tinham chegado a um acordo. Inicialmente o empresário tinha dado ok, depois acabaram entrando ali em rota de colisão, digamos assim, referente a algumas cláusulas, mas no fim das contas, através do José Boto, o negócio foi resolvido. José Boto, quem entrou no circuito, acabou resolvendo, e aí o Carlinhos assinou ontem, no caso quarta-feira, e vai se apresentar ao Vitória nas próximas horas. O contrato ficou assim, afinal, tá? Opção de compra de 5 milhões de reais por 70%. O Flamengo hoje é dono de 70% e Nova Iguaçu é dono de 30% do atleta. Multa de 1 milhão de reais se o Vitória escalar o Carlinhos contra o Flamengo, e o pagamento tem que ser feito à vista até 24 horas após a partida. E o Vitória vai assumir o salário integral do Carlinhos. Eu acho que o Vitória fez uma boa contratação. O Carlinhos tem futebol para jogar atualmente lá no Vitória, brigar pela titularidade no Vitória. E é um jogador muito barato. Dá para falar aqui, olha só, o custo dele anual com o 13º gira em torno de 750 mil reais, gente. É um salário muito baixo, se tratando de clube de Série A, patamar Série A. Então, eu acho que o Vitória fez bem, o Flamengo fez bem, entre aspas, se livrar desse jogador que não será utilizado, e vai ser bom para o Carlinhos também, para ele mostrar o futebol dele e quem sabe ser comprado pelo Vitória ao término do empréstimo. O contrato dele com o Flamengo vai até dezembro de 2026, ou seja, até dezembro do ano que vem. Se ele for devolvido, o Flamengo, teoricamente, tem mais um vínculo com ele. Vamos agora falar de Felipe Luiz e José Boto. Eu vou começar com Felipe Luiz. Postei ontem nas minhas redes sociais o seguinte texto, tá? Apuração. Pode ser óbvio para alguns, mas vale o registro. Felipe Luiz tem chamado a atenção no dia a dia do Flamengo pela metodologia dele. Além de mostrar um grande conhecimento tático, mesmo em um curto espaço de tempo como técnico, o treinador está usando todas as estruturas do clube para trabalhar.
Ele pega dados de todas as áreas para tomar decisão e tem conhecimento geral de tudo. Faz questão de saber cada detalhe de maneira minuciosa. Tem o costume de se reunir com todos os setores, análise de desempenho, galera do scout, análise de dados, todos da medicina esportiva lá do Flamengo, fisioterapia, nutrição, preparação física. E o Felipe Luiz também tem o hábito de ficar horas no CT e frequenta o Ninho para trabalhar até mesmo nas folgas do elenco. Ele vai ao CT Ninho do Urubu como se fosse o escritório dele. Isso mostra o porquê do treinador estar tendo sucesso nesse começo de trajetória no Flamengo, lembrando que ele tem apenas uma derrota, que foi contra o Fluminense ano passado. Está invicto aí há 13, 16 jogos mais ou menos. Então isso explica, justifica o porquê do Felipe Luiz estar tendo sucesso. Óbvio que o acaso o ajudou muito, sabe por quê? Ele teve a primeira oportunidade como treinador profissional justamente num time que ele conhecia muito, ele jogou com praticamente todos e ele tem um material muito bom, tanto é que nas entrevistas coletivas ele deixa muito claro, ele fala: eu tenho o melhor elenco do Brasil à minha disposição, se não der certo a culpa é minha, e pronto. E ele fala isso, não é demagogia não, ele de fato acha isso, porque ele repete isso lá nos corredores do Ninho do Urubu. O José Botto não é diferente, também está fazendo uma força-tarefa, está ficando horas no CT. As pessoas estão me relatando que o José Botto ainda não conhece o Rio de Janeiro. Ele não teve tempo, ele está extremamente focado, praticamente morando no Ninho do Urubu, trabalhando, fazendo força-tarefa para melhorar o Flamengo cada vez mais. Esse primeiro mês ele está focando, obviamente, em contratação para tentar reforçar. Conseguiu 2 boas contratações. Uma, Juninho, eu acho que é uma aposta muito boa e tem tudo para dar certo, uma aposta barata, digamos assim, no mercado super inflacionado. E o outro é o Danilo, que dispensa comentários. Ele e o Felipe Luiz tiveram o know-how de convencer o Danilo a vir jogar no Flamengo, voltar para o futebol brasileiro. Repito o que eu falei no último vídeo, o Danilo estava a um pé da Napoli. O José Botto está lá tentando sugar ao máximo o conhecimento dele de Flamengo e também está fazendo uma limpa geral nas categorias de base. Sub-20, já mencionei isso aqui para vocês, mais de 60 atletas com contrato vigente. Ele está limpando tudo, está enxugando tudo para diminuir o custo e aumentar o desempenho, aumentar a produção. É por isso que alguns jogadores foram afastados do elenco profissional, porque com um elenco menor, na visão do José Botto e da diretoria, a produção é maior. Então o José Botto está lá fazendo força-tarefa, fazendo uma limpa em tudo, enxugando muita coisa, fazendo um trabalho de maneira bem minuciosa e que as pessoas não conseguem enxergar, obviamente, no dia a dia, mas eu, como jornalista, eu tenho que trazer informação para vocês. E o José Botto está todo mundo elogiando, na diretoria do Flamengo, no dia a dia do Flamengo, no tratamento com os funcionários. É um cara que procura também saber o lado humano de todo mundo, sabe cobrar, sabe conversar, sabe exigir. E isso está sendo muito importante, porque as pessoas me relatam que ano passado tinha uma espécie de medo, assim, sabe? Tipo, as pessoas tinham receio de conversar com seus gestores. No caso do José Botto, não, ele está tendo a liberdade, ele está dando a liberdade, e os funcionários no dia a dia do Flamengo, os jogadores, está todo mundo se sentindo muito à vontade com ele. Mas é um cara que sabe cobrar. Então, o José Botto e o Felipe Luiz estão no caminho certo, repito. Isso quer dizer que a bola vai entrar? Isso quer dizer que o Flamengo vai ter sucesso? Não. Mas eu acho que os dois estão no caminho certo para fazer o Flamengo ser muito vencedor na temporada 2025. Então os dois estão trabalhando, são chamados de workaholic. Os dois estão sendo chamados de workaholic por outras pessoas, porque os caras não estão dormindo. Estão extremamente focados nessa pré-temporada para ajudar o Flamengo a conquistar títulos nesse ano. A ver se vai dar certo, fica aqui a nossa torcida. Valeu, galera, tamo junto, abraço, beijo para vocês, fui!